Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto para mais uma edição especial. Hoje um guia completo sobre o projeto Montauk. Decolando a espaçonave, começando com as notícias, tá? E agora, meus amigos, para as notícias, aqui é uma notícia bombástica que eu não poderia deixar de mencionar. Tem que estar na pauta obrigatoriamente. Loirão compartilha a publicação dizendo que bidê foi dessa para pior, no caso dele para pior, não para melhor. Isso, foi cancelado e substituído por clones. Inclusive, essa matéria é a matéria da Fox News, grande imprensa ali reportando este fato inusitado, né? Assim, a maioria dos analistas simplesmente não sabe nem o que dizer sobre isso. Loirão compartilha a publicação dizendo que bidê foi dessa para pior e substituído por clones. A postagem de Loirão na sua rede social afirma que bidê foi substituído por entidades sem alma e sem mente, ou seja, uma forma de vida programada. Aliás, a gente falou sobre isso no último sábado. Se você não assistiu, você deve assistir para se inteirar do assunto. Loirão compartilhou um link para a publicação de sua conta pessoal no rede social, no sábado, esse último sábado. A publicação se originou de uma pequena conta na plataforma respondendo discussões sobre a saúde de bidê. Estava muito debilitado. Lembrando que isso aqui tem um histórico também. Não se esqueçamos disso. Lembra da AutoPen? A AutoPen, a caneta automática, onde o bidê, isso é fato, isso é notório, bidê não assinou praticamente nada, ele assinou apenas uma única ordem executiva em todo o seu mandato. Isso não tem precedentes na história dos Estados Unidos. E o Loirão já estava alegando, o bidê não é o bidê não era o bidê, melhor dizendo, que governava os Estados Unidos. Existia um governo paralelo que literalmente se apoderou do governo dos Estados Unidos, insinuando isso a todo tempo, e agora vem a confirmação. Pois bem, as discussões sobre a saúde bidê, não existe nenhum bidê em 2020, diz que ele foi dessa para pior em 2020, diz a publicação. Clones, sósias, entidades sem alma e sem mente. Se é uma entidade sem alma e sem mente, é claro que é uma forma de vida programada, com chip. Então, eles utilizam uma espécie de chip e passam os comandos, e a pessoa literalmente é comandada remotamente. Criada por robôs de bidê, que são o que você vê. E são mais de um, pela postagem aqui, pelo menos o Loirão deixou entender, que são pelo menos 2 ou 3 clones diferentes. Os democratas não sabem a diferença, acrescenta antes de listar uma ladainha do Hastings. Pois. Loirão não acrescentou nenhuma palavra à postagem, apenas compartilhou o link de sua conta pessoal. Só compartilhou, não fez nenhum comentário. Não teceu nenhum comentário. A Casa Branca não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da Fox News. Perguntaram, o que é isso? O que significa essa postagem do Loirão? A Casa Branca simplesmente silêncio total, ficou quieta. Silêncio sepulcral. Loirão compartilhou vários links para postagens do social sem comentar nada no sábado à noite. A maioria das postagens detalhava os esforços do Loirão para devolver a produção de aço aos Estados Unidos. Aí, Loirão, simplesmente, quando você não quer falar de um assunto, você foge da conversa. Mas aqui, meus amigos, Loirão já está dando uma dica do que está por vir. Isso aqui já é um indício claro, é um preparativo para a fase das revelações. Caso contrário, jamais o Loirão teria feito esta postagem, porque com certeza essa postagem não foi à toa. Então existe uma preparação psicológica. Isso é uma preparação psicológica para a grande fase das revelações. Aqui o post do Dr. Michael Salla sobre o mesmo tópico. Uau! Dr. Michael Salla, uau! O presidente Loirão acabou de lançar uma bomba da verdade ao retransmitir, endossar uma publicação que declara: não existe bidê.
O BD não existe. O que existe é uma forma de vida programada. A BD é controlado por controle remoto. Que ele foi dessa para pior em 2020. O que você vê são clones, sósias, entidades sem alma e sem mente, projetadas por robôs, ou seja, por inteligência artificial. Os democratas não sabem a diferença. Pois bem, é bem interessante. E no caso do BD, especificamente falando, parece que o BD está dando defeito. E geralmente o próprio Emily Smith fala que muitos clones acabam dando defeito. Ainda mais quando eles são feitos sucessivamente, clone em cima de clone. Quando um clone é feito em cima de outro clone, ou seja, clone do clone, geralmente eles apresentam defeitos bem rapidamente. E pode ser este o caso do clone do BD especificamente fala. Realmente uma informação incrível aqui para vocês, meus amigos. Enquanto isso, Alex Jones, grande Alex Jones, Infowars, ele que é o comandante ali, o âncora do Infowars norte-americano, real Alex Jones. A OTAN atacou oficialmente a Rússia em uma tentativa desesperada de parar o plano de paz de Loirão. Que coisa. Os escuros, como eu falei para vocês, meus amigos, nesses próximos 2 meses eles vão vir atirando e vão usar todas as suas fichas de uma só vez. Porque eles sabem, segundo o Ross Contart, segundo o Ricardo Gonzalez, segundo o John Ramirez, segundo também o Uri Geller, sem falar de vários agentes da inteligência, militares do alto escalão do Loirão, os extraterrestres irão se apresentar. As arcas, melhor dizendo, vão ser totalmente ativadas até 2027. Seria o prazo máximo. Por isso os escuros têm que tentar dar uma eles precisam de uma reviravolta, eles precisam realmente contornar essa situação nos próximos meses. Caso contrário, tudo estará perdido. É tudo ou nada agora, meus amigos. Então a Aliança da Terra vai utilizar todos os seus recursos. Por quê? Porque as duas grandes linhas do tempo, a linha da destruição, a linha do fim do mundo, vai se cruzar agora com a linha da redenção. E ela precisa ser o quê? Totalmente dissipada, neutralizada. E haverá o quê? Uma grande colisão de linhas temporais. Escreva o que eu estou falando, porque os sinais estão aí para todos os lados. Vai acontecer no Brasil, vai acontecer no Canadá, vai acontecer nos Estados Unidos. É claro que alguns países vão sofrer mais do que outros, mas isso será em escala global. E a partir de setembro, o sol vai amanhecer novamente, triunfante. Aí sim, porque assim, meus amigos, para você revelar a verdade, você tem que estabelecer a paz. Então, é um pré-requisito indispensável. Você tem que acabar com todos os focos dos sites negros. Lembrando que isso é uma organização transnacional que opera em todos os países do mundo. Então, uma operação complexa. Complexa. Estão compreendendo? É muito complexo. E isso tem que ser resolvido num tempo recorde. Então, é um grande desafio. Por isso que a Aliança da Terra precisa ser assessorada por inteligências superiores. Por isso que nesse sábado você está sendo convocado para entrar em contato com inteligências superiores. Porque sem o auxílio dessas inteligências superiores, esse processo vai se tornar bastante difícil. Por isso que o Dr. Greer está enfático, ele é incisivo. A humanidade precisa de você e você está sendo convocado neste instante. Estamos oficialmente em batalha com o urso, Alex Jones. Centenas de drones claramente direcionados pelo sistema de orientação de comunicação da OTAN, disse o apresentador aqui, Alex Jones Show, em um vídeo postado no X, comentando sobre os recentes ataques do terror em aerodromos do urso. Foi um ataque realmente devastador. Aliás, o próprio Zelensky se gabou que isso teria sido planejado por mais de 1 ano e meio, e ele quer, assim como a Grã-Bretanha e os seus
aquelas pessoas que estão por trás dele, ou melhor, porque ele é um boneco, os verdadeiros controladores, os seus patrões, melhor dizendo, querem porque querem a 3G a qualquer custo. E é isso que eles estão apostando, meus amigos. Os escuros, nesse momento, estão apostando no fim do mundo, porque é a única opção que lhes restou. A OTAN e os Estados Unidos estão tentando nos manter em guerra, observou Jones. Por isso que o loirão deve, sim, é uma ótima sugestão, Alex Jones, sair da OTAN enquanto há tempo. Seria uma forma de realmente resolver isso, porque sem o auxílio dos Estados Unidos, o Zantia não tem qualquer chance. Sem o suporte americano, sem o auxílio dos Estados Unidos, acabou. Lembrando que a União Europeia está falida, completamente falida e sem munição. Não pode sequer cuidar da sua própria defesa, quem dirá cuidar e abastecer o exército ucraniano. Pois bem. Observador, tenho certeza que o Lindsey Graham, que é belicista toda a vida, sócio do complexo industrial americano e das empresas contratadas de defesa, que são a base, preste atenção, a base do Serviço Secreto Espacial espúrio do planeta Terra, que trabalham diretamente para os Majestic 12. Por certo, eu posso até adiantar aqui para vocês, esse Lindsey Graham aqui, nada mais é que um funcionário, um agente dos escuros belicista. Não teve nada a ver com isso. Com certeza. Mas eu acho que não. Pois é. Ele recebeu o Zé, disse que o Zé era maravilhoso, porque nós temos que derrotar o urso, porque o urso é uma ameaça ao mundo, etc. Toda aquela ladainha que a gente já conhece. Desinformação, sofisma barato, que é vendido pela União Europeia, propagado, fake news, propagado pela União Europeia. Lembrando, meus amigos, que a Rússia simplesmente está defendendo a sua soberania, tanto é verdade, porque vejam só, imagine um paizinho do seu lado filiado à OTAN, ali com o exército da Europa inteiro. O que é isso? Isso aí, na verdade, é uma intimidação. E qualquer impasse entre Rússia e Ucrânia, com a Ucrânia fazendo parte da OTAN, já seria o estopim de uma 3G. Então, quem está fustigando essa guerra de verdade foi a Deep State dos Estados Unidos e mais a União Europeia. Esta é a verdade. Pena que a grande mídia mente e mente de forma compulsiva, infelizmente, e muitas pessoas acabam replicando esta mesma mentira. A própria Tulsi Gabbard, que faz parte do time do Loirão, admite isso. O Robert Kennedy Jr. já falou isso reiteradas vezes. Lavrov mantém conversa telefônica com Rubio, Ministério das Relações Exteriores do URSS. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, conversou por telefone com o secretário de Estado americano, o Marco Rubio, que tem origem cubana, para discutir a atual crise uzantiana, informou o Ministério das Relações Exteriores do URSS. Rubio expressou suas condolências a Lavrov pelas vítimas das explosões da infraestrutura ferroviária na região de Bryansk-Kursk, disse o Ministério. Lavrov e Rubio também discutiram planos para retomar as negociações diretas entre o URSS e a Uzantia em Istambul, no dia 2 de junho, ou seja, ontem, que não deu em absolutamente nada, infelizmente. E pelo visto, os Estados Unidos vai ter que tomar medidas enérgicas para resolver este impasse. Caso contrário, a escalada do conflito é praticamente uma certeza absoluta. E é exatamente isso que os escuros querem. Então, os Estados Unidos têm que parar imediatamente de financiar o Zé, se retirar completamente, não prestar qualquer ajuda militar, logística, de inteligência para o Zé. Deixa o Zé junto com a União Europeia, que o urso resolve o problema. Simples assim. E também seria uma forma de evitar o quê? Uma 3G. Porque os Estados Unidos simplesmente se tornando uma nação neutra, cruzando seus braços, nem precisa fazer nada. É só ficar neutro e cruzar os seus braços. Já será o suficiente, porque
O curso natural das coisas resolve o problema. Esta que é a realidade. Russia Today. Moscou e Kiev concordam com a maior troca de prisioneiros da história. Isso aqui foi bom, legal, teve a troca de prisioneiros, mas não é nada efetivo, porque as hostilidades entre ambos os países continuam. Esse que é o ponto. Pois bem. Enquanto isso, o Stammerzinho, globalista, sócio aqui dos Rotaide, funcionário, inclusive, né, boneco dos Rotaide, todo mundo sabe disso, assim como o Manuelzinho. Reino Unido se prepara para a batalha, está se preparando para a batalha. Diz que vai fazer vários investimentos, porque nós vamos investir, porque nós vamos extirpar este mal pela raiz, que é o urso. E por que o urso é o mal? Porque o urso simplesmente não coaduna com a União Europeia com respeito às suas ideologias globalistas, suas ideias coloridas, as suas ideologias de gênero, que vocês sabem muito bem, ideologias de imigração desenfreada, ideologias também com relação à questão ambiental, que nada mais é que um cavalo de Troia para impor o autoritarismo, todas essas coisas. Por isso que o urso se tornou um pária para a União Europeia. Isso não é de hoje, não. Isso já faz muito tempo. A Grã-Bretanha está caminhando para uma situação de batalha com o lançamento de uma grande campanha de rearmamento, disse o primeiro-ministro Keir Starmer em um discurso na segunda-feira. Starmer revelou a revisão estratégica de defesa do seu gabinete, que inclui um amplo programa de armamentos que reflete esforços semelhantes em toda a OTAN. Na semana passada, o secretário de Defesa do Reino Unido, o John Healey, afirmou que Londres estava enviando uma mensagem a Moscou. Quer intimidar Moscou? Claro que não. Quem tem um míssil, o hipersônico, ou Veronisque, se não me engano, o hipersônico mais moderno do mundo, posso ser que eu esteja errado aqui, porque de cabeça, se eu errei, me desculpem. É o urso, não é vocês. Inclusive, esse míssil não pode ser interceptado. Então, na verdade, o que o senhor quer é a 3G. O senhor está apostando no fim do mundo, porque é impossível o seu país, a Grã-Bretanha, vencer o urso. O senhor sabe disso. O senhor tem plena ciência disso. O senhor é um cara de pau. O que, na verdade, o senhor quer é o fim do mundo. Você quer um apocalipse nuclear. E você sabe também que esse apocalipse nuclear não vai acontecer. Porque você sabe que haverá uma intervenção extraterrestre. Para você está ótimo também, não, que se os extraterrestres aparecerem, a gente vai falar que é uma invasão fake, na sequência, junto com a grande mídia. Por isso que o Loirão tem que se apoderar da grande mídia. Por isso que o Loirão está investindo pesado nas Big Techs. Facebook, X, Apple, até o Jeff Bezos, todos ali alinhados à agenda do Loirão. Porque isso é uma guerra, meus amigos, de informação acima de tudo. A informação é essencial, porque numa guerra psicológica, quem controla a informação, quem controla a IA, acima de tudo. Por isso que o Loirão quer vencer essa corrida pelo domínio da IA, da China. Isso é fundamental. Quem ganhar a corrida da IA vai ganhar a narrativa global. Porque, irremediavelmente, a IA irá se manifestar. E isso pode ser algo positivo como negativo. E Loirão quer que isso seja, assim, um instrumento de revelação global. Como muito bem apontou o doutor Courtney Brown, do Instituto Foresight de Visão Remota. Como muito bem também reportou o doutor, agora esqueci o nome dele, que fez parte do projeto Stargate, doutor Sarfati, ex-CIA. Pois bem, essa que é a verdade. O secretário de Defesa do Reino Unido, John Healey, afirmou que Londres estava enviando uma mensagem a Moscou. Por favor. Por favor. Enquanto isso, nacionalistas apoiados por Loirão vencem a eleição presidencial na Polônia. Isso aqui é muito bom. Excelente. Porque, antigamente, meus amigos, a resistência europeia ali ficava reduzida apenas à Hungria, à Sérvia e à Eslováquia. Agora, com a Polônia, é um bom reforço. É um ótimo reforço. Lembrando que esse novo presidente da Polônia é totalmente alinhado
ao loirão. No segundo turno das eleições presidenciais polonesas, extraordinariamente acirrado e acompanhado de perto, um conservador nacionalista, convicto e apoiador do loirão, tá? É bom enfatizar aqui, derrotou no domingo um liberal pró-União Europeia, ou melhor, globalista, em um resultado que promete implicações econômicas e geopolíticas. Entre as principais questões da eleição estavam a imigração, o aborto, o apoio ao Zantia e a integração da Polônia como o restante da Europa. Ao assumir o cargo no dia 6 de agosto, o Naurok, que não sei nem como pronuncia o nome dele aqui, mas espero que seja isso, ex-boxeador, que lidera o Instituto de Memória Nacional, sucederá o presidente aqui, o antigo presidente globalista, o Duda, vamos chamar de Duda, antes aí, Duda, que tem mandato limitado, assim como Naurok, Duda é associado ao partido Direita, Lei e Justiça, PiS. Expressando o sentimento de priorizar a Polônia, o novo presidente, alinhado ao loirão, antiglobalista, disse anteriormente: não podemos dar ao luxo de ações que prejudiquem nossas economias, nossa agricultura, nossos bolsos ou funcionamento de nossos sistemas de bem-estar social. Todas as decisões relativas ao futuro de nossa boa cooperação econômica e política, inclusive a Zantia, serão baseadas exclusivamente nos interesses da Polônia e dos poloneses. Então não haverá mais esse apoio, ele já adiantou, incondicional à Ucrânia. Ele vai rever todas essas políticas. Política migratória, política verde, que na verdade, de comer insetos, essas coisas, né, porque é exatamente isso que eles querem. Né? Ele também alertou contra a carne feita em laboratório. Ele também alertou contra a adesão da Zantia à OTAN em breve, dizendo, abre aspas, palavras dele, tá? Ele que está falando. Seria perigoso para o Zantia ser admitida na OTAN. Ah, que bom, um momento de sanidade, fantástico. Pois isso significaria que toda aliança entraria imediatamente em batalha com o urso. Verdade. Isso seria simplesmente o estopim da 3G. Qualquer pessoa com bom senso sabe disso. Ele também disse, a discussão sobre a entrada da Zantia na OTAN é inútil, dada a sua corrupção. É verdade, o próprio Biden admitiu que a Zantia é o país mais corrupto do mundo. Então nós estamos enviando, os Estados Unidos enviou, a União Europeia enviou dinheiro e mais dinheiro para o país mais corrupto do mundo, que o próprio Zé não sabe aonde foi parar mais da metade do dinheiro. Ele mesmo admitiu que não sabe. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Mais da metade do dinheiro que foi doado pela União Europeia e pelos Estados Unidos. Óbvio que foi surrupiado. Só pode ser. Não tem... Eu acho que não foi abduzido, né? Com certeza. Essa hipótese não é válida. O Estado zantiano não está pronto para muitos processos. Fantástico. Zero hedge. As negociações do Urso Zantia estão no impasse que só os Estados Unidos ou força bruta podem resolver. Força bruta é algo realmente contundente. Porque palavras bonitas, acordos, não estão resolvendo. Todo mundo está vendo isso, inclusive. Não tem como esconder. A segunda rodada das negociações urso-zantianas, retomadas em Istambul na segunda-feira, não resultou em nenhum progresso em direção à paz, como já era previsto. Negociação não dá, porque nós precisamos de medidas efetivas. Porque negociação é o seguinte, a União Europeia vai sabotar, o Zé vai sabotar qualquer iniciativa, qualquer acordo de paz. Ou vocês acham que o loirão é idiota e não sabe disso? É claro, a União Europeia sabe muito mais. Deliberadamente, sabotagem. Ambos os lados simplesmente trocaram seus respectivos memorandos sobre seus previsíveis objetivos políticos militares, de soma zero, e concordaram com mais uma troca de prisioneiros. Nada efetivo, em outras palavras. Esse resultado era esperado, visto que os Estados Unidos ainda não forçaram nenhum dos lados a fazer concessões. Portanto, a menos que os Estados Unidos se manifestem e tenham sucesso, somente a força bruta poderá romper esse impasse. Verdade. Então, os Estados Unidos simplesmente têm que obrigar, não pedir, porque pedir não resolve. Obrigar
no caso ausente, a fazer concessões. Caso contrário, esse lenga-lenga vai continuar e a escalada do conflito tende a acelerar e se intensificar, que é o pior de tudo. Quanto à possível solução de intervenção americana, ela tomaria formas diferentes com a Ausântia. E o urso, se isso acontecer. Em relação ao primeiro, os Estados Unidos teriam que ameaçar de forma crível cortar completamente o acesso da Ausântia e ajuda militar, de inteligência e economia, se os pais não cumprir alguma das concessões de paz exigidas pelo urso, então prosseguir com a proposta caso Zelensky se recuse, como havia dito para vocês. A OTAN comprometida com confronto infinito com o urso, ex-diplomata dos Estados Unidos. A OTAN quer uma batalha fria perpétua com o urso. Eu vou mais longe, viu, analista? Na verdade, eles não querem uma batalha perpétua de Guerra Fria. Na verdade, eles querem uma 3G mesmo. Mesmo depois que o conflito na Ausântia foi resolvido, diz o ex-diplomata americano James Chatto. Abre aspas. Eles querem que isso seja uma característica permanente da vida internacional. Eles querem que uma nova batalha fria com qualquer linha divisória que acabe na Ausântia, desde que não seja uma derrota completa. Alertou. Por isso que, meus amigos, mediante essas informações, a melhor coisa que aliás, foi sugerido pelo Alex Jones, não sai da OTAN, cruza os braços, deixa o curso natural das coisas resolver isso, porque o curso natural das coisas, a União Europeia não pode fazer absolutamente nada. É aquele cão que late, mas não pode efetivamente morder. É tudo bravata. Então, deixa correr, porque o urso vai passar como rolo compressor, é isso que vai acontecer. Usar 100% da sua força, aí o Zé vai ter que capitular, vai ter que se render, e o curso natural das coisas vai suceder. É a melhor coisa a se fazer. E, ao mesmo tempo, você evita uma escalada global do conflito. Então, a sugestão do Alex Jones é a mais assertiva de todas. Sem sombra de dúvida. Meus amigos aqui, especialistas russos falando sobre o Sol. E o Sol está muito estranho ultimamente. Vamos convir aqui. Se comportando de forma totalmente inesperada. É assim que os especialistas do urso veem essa tempestade solar. Um MC, ou seja, explosão de massa coronal, com propriedades recordes da história, chegou à Terra quase um dia antes do previsto. Eventos completamente inesperados e até agora simplesmente inexplicáveis. Inexplicáveis. Ou seja, não tem precedentes na história. Ou seja, o flash solar que está sendo emitido pelo Sol nesse momento, essas explosões solares, são únicas, são singulares. Únicas. Pois bem, presta atenção nisso. Estão ocorrendo atualmente perto da Terra. Hoje, dia 1º de 6 de 2025, anteontem, às 8h30, horário de Moscou, foi registrado um salto excepcionalmente forte em todos os parâmetros do ambiente interplanetário. A velocidade do vento solar agora ultrapassa 1.000 quilômetros. Valores muito altos de densidade e temperatura também estão sendo observados. E eles não sabem explicar isso, meus amigos. Como falei para vocês, cinturão de fótons, a gente falou inúmeras vezes para vocês das forças exógenas, que este flash solar de 2025 seria atípico, e aliás, isso foi profetizado pelo Alexei Shvivsky, da Academia de Ciências Russa, no começo do século XX, isso ele falou em 1925, e está acontecendo. Está acontecendo. E isto é impressionante, isso aqui é uma prova cabal, totalmente tangível, que estamos sendo banhados pelas forças exógenas. Estamos sendo banhados por novas energias, por novas frequências, caso você tenha dúvida ainda. A última, acreditamos nas medições de satélite, está acima de 2 milhões de graus, sendo que os valores normais estão em torno de 100 mil graus. Eu acho que tem uma diferença aí um pouco grande, né? De 2 milhões para 100 mil, né?
20 vezes mais. Apenas 20 vezes mais. O que são 20 vezes mais? Nada, né? Coisinha pequena. Mas não. Uma diferença brutal. Ou seja, acima da temperatura do plasma na coroa solar. É possível que esses valores nunca tenham sido registrados no histórico de observações. Nunca. Nunca viu nada igual. Meus amigos, aqui, Academia de Ciências Russas. Eu gosto da Academia de Ciências Russas porque eles falam a verdade. Porque, geralmente aqui no Ocidente eles acabam maquiando os dados. Pelo menos eles são sinceros. Isso aqui é atípico, a gente nunca viu nada igual e a gente não sabe o que vai dar também. Não sabe. Eu só sei que é algo único, singular. Nada na história se compara a essas explosões solares que estão acontecendo aqui no pico solar do ciclo 25, de 11 anos. Estamos agora vivenciando o clímax desse ciclo, exatamente agora em 2025. Começou em 2024, foi adiantado, e agora o ápice em 2025. Observações não estejam próximas dos máximos históricos. Se dissermos que as nuvens de plasma emitidas onde chegou à Terra, é difícil encontrar qualquer outra explicação. Então, ela percorreu a distância do Sol até a Terra em um tempo excepcionalmente rápido, e isso não era para acontecer. É muito rápido, está acelerado. A gente não sabe explicar isso. É um negócio assim, fora do normal. O Sol está se portando de uma forma totalmente inesperada. Que coisa, né? De repente, quem sabe, né? Os canalizadores. Vamos lá para o caderno marrom, lá da década de 50, que fala do flash solar, quem sabe, né? Quem sabe a gente pode recorrer também a um livro de Vedas hindu, para Kusheret, né? Pode ser. Tá lá, vamos recorrer à história. De repente, esses livros antigos aí, a profecia está se cumprindo, né? Parece, né? Pelo menos é o que está aparecendo. Então ela percorreu a distância do Sol até a Terra em um tempo excepcionalmente rápido. Quase recorde, a menos de 30 horas. Quase um dia mais rápido do que o previsto. Que coisa, hein? Aqui, fonte, grupo de monitoramento da atividade solar. Telegram. Isso aqui é a fonte para vocês, meus amigos. Isso aqui não é especulação, isso aqui não é diz que diz, isso aqui não é canalização. Não estou aqui desmerecendo canalização, mas estou mostrando que é um fato concreto e a gente tem que ter senso de proporção. De fato, está sucedendo. Para quem tem dúvida ainda. Eu acho que não existe mais margem de dúvida. E olha só que informação irônica, meus amigos. Tucker Carlson soltou uma bomba durante uma conversa com o Matthew Walker. Um podcast. Isso é uma bomba mesmo. Afirmando que... Isso aqui é bem interessante. Inclusive, porque eu achei interessante isso, porque isso aqui confirma, corrobora com William Reich. William Reich já falava isso em 1924. Quando ele escreveu o livro O Poder do Orgasmo. E a repressão e os males da repressão sexual. Das neuroses causadas pela repressão sexual. O William Reich já falava que todo belicista, a pessoa gosta de guerra, gosta de briga, é porque ou é impotente ou não é realizado sexualmente. Tem vários bloqueios sexuais. Isso é um rustido também. O rustido também tem essa característica. O Julian Reich falou isso em 1924. Agora está confirmado. É aqui que exatamente isso que está acontecendo com os congressistas dos Estados Unidos. Confirmando que o número surpreendente de republicanos no Congresso, os neocons, não, porque tem que ir pra guerra, destruirá, vamos lá destruirá, acabar com tudo. A Rússia, acabar com tudo, começar a 3G o quanto antes, que nós somos machões. Isso, o negócio aqui resolve na guerra, na bala. Esse pessoalzinho aí. Pessoalzinho do bem, mas não. Eles têm um probleminha, tá aqui. Afirmando que o número surpreendente de republicanos do Congresso que são secretamente gays, casados, enrustidos. O cara é enrustido, cheio de repressão, aí vai descontar nos outros. Ele quer desencarnar milhares de pessoas em Gaza. William Reich já falava isso, meus amigos. O Bigodinho, Stalin, Mao Tse-tung, todos os grandes ditadores do mundo. William Reich fala, todo ditador, todo autoritário é enrustido. Ou ele é enrustido, ou tem neurose sexual, ou repressão, de alguma forma.
Ou é impotente também, porque geralmente impotente age dessa forma. Não, ele é bem machão, não, autoritário, porque tem que me obedecer e pronto. Eu atropelo as leis, né, porque tem que me obedecer. Geralmente é assim. Porque nós temos que fomentar batalhas intermináveis. E bate no peito. Enrustido. Aqui. Carson alegou que muitos desses legisladores enrustidos são os mais ávidos por guerra sem fim. Olha só. Aquele pessoal que promove mesmo. Belicista de coração. Guerra, I love you. Essa turminha aí. Chamando de obcecados. Que coisa, hein? Obcecados. Claro, o cara é casado, republicano, fica dando uma pose de conservador. Não tem problema nenhum ser gay, claro que não. Como já diz o capitão, que seja feliz. Aliás, seria muito melhor. Porque se fosse assumisse a sua sexualidade, a sua preferência sexual, não estaria trazendo desgraça para os outros. Aí fica fomentando guerra, revoluções, desencarnando pessoas, desencarnando pequenos. É isso aí. Tudo por quê? Porque não se aceita. Aí quer descontar nos outros. William Reich já sabia disso em 1924. Para quem não sabe, o Bigodinho era impotente, por isso que ele queria matar todo mundo. Entendeu? É por isso. Impotente. Não consegue, né? Vamos descontar nos outros. Ou é enrustido, porque tem várias facetas diferentes. Isso pode se manifestar de várias formas diferentes. Você já conheceu alguém assim? É muito baixão e tal, pode saber que ele tem problema. Pois é. Chamando de obcecado. Abre aspas. Os belicistas enrustidos que não assumem sua condição permanecem com desejos reprimidos e desconto na humanidade através do anseio por guerras intermináveis. Antes que alcance a felicidade em sua orientação sexual que permite à humanidade viver em paz. Verdade. Antes se assumisse. Estariam fazendo um bem para si mesmos e para o planeta Terra. Seria muito bom, né? Esse pessoal republicano aí, belicista do Congresso, traidores do Loirão, promovendo a guerra e o caos, pudesse, né, Liette, consultar com você, né, Liette? Ia fazer um bem muito grande. Ia resolver o problema dele. A diretora da Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, acaba de revogar as autorizações de segurança de várias figuras importantes do governo Biden. E dos 51º ex-agentes da inteligência classificam o laptop do Hunter Biden como desinformação do urso. E foi meus amigos, tirou o credencial de todo mundo, e a lista é gigante. A Tulsi Gabbard que lembra bastante a vampira. A vampira do... não é desse como que é mesmo, mulher? Da Marvel. É da Marvel, dos X-Men. Eu lembrei. Biden também perdeu acesso ao presidente aqui sobre os relatórios e informações confidenciais. Relatórios de inteligência tradicionalmente fornecidos aos ex-presidentes. O governo Loirão parece estar determinado a investigar as ações da administração anterior. Nota do blog do Paulo Figueiredo. E a lista aqui é bem grande. Anthony Blinken, ex-secretário de Estado aqui, Jack Sullivan, Lisa Monaco, Max Zaid, Norma Eisen, Letitia James, Alvin Bragg, aqui, Andrew Wisman, aqui, ex-procurador que trabalhou na investigação de milho sobre o urso. Pois bem, isso aqui já é uma ótima iniciativa para tentar drenar o pântano. E o pântano é bem profundo. Esses aqui são os sapos que ficam na superfície, tá, meus amigos? Esses aqui. O problema são as serpentes marinhas que vivem lá no fundo do pântano. Então, nesses próximos 2 meses, essas serpentes marinhas, essas víboras que vivem lá no fundo do pântano, terão que ser devidamente neutralizadas. Isso tem que acontecer o mais rápido possível. Nós iremos falar sobre o Projeto Montauk. Isso aqui é um assunto bem vasto, extenso, prestem atenção, porque é um assunto complexo. O que vocês já viram por aí sobre o Projeto Montauk, geralmente, e lógico que existem vídeos aí circulando no YouTube, é algo bem raso.
Porque entender isso na sua grandeza, todas as suas facetas diferentes, requer atenção. Porque isso, meus amigos, acaba repercutindo na nossa vida diária. Tem a ver com poderes psíquicos, tem a ver também com poderes de supressão da capacidade cognitiva humana, viagem no tempo. Existem várias facetas diferentes. Pois bem, isso não é ficção. Inclusive, a série Stranger Things, da Netflix, foi um plágio do livro do Preston Nichols, Projeto Montauk, tem até um cavalo na capa, e tem um porquê desse cavalo, tá? Esse cavalo era um monumento do futuro, que os viajantes, os crononautas, viram no tempo, numa viagem temporal. Pois bem, vamos lá dar continuidade agora nesse momento. Vamos lá, que é bem interessante. Vamos lá. Começando, meus amigos, vamos recapitular isso aqui, porque é um assunto vasto, e a gente precisa apresentar todos os detalhes, minuciosamente. Por exemplo, o Obamazinho quebra silêncio sobre os OVNIs alienígenas e revela a verdade que não esperavam. Obama, aqui é bom recapitular. Os OVNIs são reais, revelando que há filmagens, documentação e fenômenos aéreos inexplicáveis. Ele ressaltou ainda que não entendemos seus padrões de movimento ou trajetória. Com esses objetos desafiando o comportamento típico de voo, sua descrição corresponde de perto aos relatórios de moradores de Nova Jersey que relataram ter visto os drones misteriosos. Ele só falou, não, os OVNIs, realmente esses OVNIs misteriosos, existem de verdade, mas nós não sabemos o que é. Claro que ele está aqui fomentando a narrativa de invasão fake de forma bastante sutil, mas é onde ele quer chegar. Pois bem. Teorias constipatórias, como diria a nossa amiga Thaís Akashimoto. Né? Teorias constipatórias. O Obamazinho foi a Marte quando adolescente. O Obamazinho fez parte do projeto Montauk. Agora, o bom entender, meus amigos, só que com testemunhos, inclusive. Baziago, por exemplo, foi um testemunho. O André Baziago, hoje ele é advogado. Um advogado do estado de Washington disse que fazia parte de um programa de viagem no tempo desenvolvido pela DARPA na década de 70, com o codinome Projeto Pegasus. É bom salientar que o projeto Stargate era uma subdivisão do projeto Montauk. Tinha o projeto Pegasus, o projeto Monarch, entre outros. Só que o projeto Stargate vazou, porque o projeto Stargate era aquele projeto mais plausível de todos, porque só lidava com visão remota. Então era algo assim, mais brando, vamos colocar assim. Porque os outros projetos que eram derivações do projeto Montauk eram mais pesados. Era coisa muito pesada de verdade. Então, o projeto Stargate de visão remota fez parte, por exemplo, o MacNeil, o Rostag, né? Entre outros, da velha guarda. Isso veio a público, tá, meus amigos? E eles fazem, inclusive, vários podcasts pelo mundo afora. Todos esses participantes. Agora, do projeto Montauk é algo pesadíssimo. E esses projetos surgiram aonde? Eles surgiram na Alemanha bigodista. A Alemanha bigodista não estava nem aí o que a ciência falava, eles queriam resultados. E eles queriam, acima de tudo, entrar em contato com outro mundo, com realidades paralelas. Queriam a ajuda de um mundo extradimensional. Queriam invocar demônios para a nossa realidade. É bom frisar que demônio é um termo que vem da religião. Na verdade, são seres extradimensionais negativos. Aí o que eles queriam? Para ajudá-los, para auxiliá-los nos seus programas. E isto tomou uma forma, um direcionamento muito mais robusto, muito mais sofisticado, e continuou no projeto Montauk. E se você acha, já vou adiantando aqui, se você acha que isso é um devaneio, etc., porque eu vou apresentar aqui várias testemunhas diferentes e várias histórias incríveis, lembre-se que isso está acontecendo agora, na Sedona, Arizona. O Ross Contact conseguiu entrar em contato com várias pessoas, testemunhas oculares, que um portal se abre ali, que tem uma base subterrânea ali, onde eles estão invocando entidades negativas para a nossa realidade. Os escuros estão apelando para tudo. Isso está acontecendo abertamente. E é o nosso dever, no dia 7, você está sendo convocado nesse momento para trazer entidades benevolentes para atuarem aqui. E eles precisam da sua permissão.
E acontece o mesmo com o inverso. Para os seres negativos virem para cá, eles precisam da permissão dos escuros. Os escuros têm que entrar na frequência deles. Os escuros precisam invocá-los. Da mesma forma, acontece com os seres positivos. Sinto lhe dizer, tá? Esta que é a realidade. Então a sua participação é fundamental. Essa que é a realidade. Né? É a realidade. E com a realidade não se briga. Se aceita. Então, mãos na massa. Aliás, já passou da hora. E não há tempo. Como bem enfatizou o Dr. Steve Greer. Não há mais tempo. Por exemplo, o William Singling alega que tanto Obama quanto Duggan estavam em sua aula de treinamento de Marte. Então, ele, quando era garotinho, ele fez parte do projeto Montauk. Ele era um agente psíquico. E, geralmente, são aliciados pequenos, como foi o caso, por exemplo, da Rebecca Rose. Também foi sobrevivente do projeto Montauk. A grande parte das pessoas do projeto Montauk são submetidos ao MK e à programação para serem agentes escuros. E foi o caso do Obamazinho, tá? Muito provavelmente. Eles também afirmam que o Obamazinho, então com 19 anos, atendia pelo nome de Barry Solteiro. Lembrando que ele fez parte do projeto Montauk desde a tenra infância. Foi treinado desde criança. Os dois ex-crononautas também disseram que encontraram no futuro presidentes com bases secretas nos Estados Unidos. Futuro presidentes em bases secretas nos Estados Unidos, em Marte. Ele teria visitado 2 vezes, entre os anos de 1981 e 1983. Em uma ocasião, o Baseago disse que até trocou palavras com o solteiro, que na verdade é o Obamazinho, né? Caminhando na sala de salto. Sala de salto é a sala onde de portal, onde você faz o portal da Terra para Marte, enquanto estava em Marte. Lembrando que construíram uma base em Marte, conhecida como Ares Prime, exatamente nesse mesmo período. Na verdade, foi um pouco antes, foi na década de 60. É impressionante. Onde detectaram que havia uma civilização, que ali existia uma civilização que sucumbiu, e que nossa verdadeira origem é marciana. Inclusive, o próprio Loirão já está trabalhando, por isso que o Loirão porque quer 2028 ir para Marte. Existem essas evidências. Há pouco também a Daily Mail mostrou ali um visualizador remoto que fez parte do projeto Stargate, o MacDeus, que é o nome dele, um nome difícil de pronunciar, que foi bem categórico. De fato, nós somos descendentes dos marcianos, e que teve um grande cataclisma no planeta, e eles fugiram para cá através de arcas espaciais. Ponto. Lembrando que as arcas espaciais têm 2 propósitos. A arca espacial tem Marte, tem todas as civilizações, existem arcas espaciais. Se a civilização chegar a um nível intelectual de entendimento, presta atenção no que eu vou falar, espiritual, as arcas vão entregar tecnologias que são praticamente inimagináveis, onde nós poderíamos reconstruir a tecnologia de várias civilizações extraterrestres diferentes. É como se você tivesse a tecnologia dos pleiadianos, arcturianos, sirianos, de uma só vez. Então é algo surreal. Só que, ao mesmo tempo, se essas civilizações não conseguem atingir um nível de maturidade espiritual, elas são usadas para resgatar os despertos, os remanescentes, no caso, e levar para outras orbes. E o planeta é destruído. Como aconteceu, por exemplo, na Atlântida. No ciclo de 25 mil anos, de 13 a 13 mil anos. Na verdade, são de 13 a 13 mil anos. Há que ser subdividido em 2. Tá? Tenha isso em mente. Sabe? Inclusive, o próprio Ricardo Gonzalez fala de uma linha de tempo. Tá? Tanto é que os seres de Alpha Centauro, esses extraterrestres, estão trabalhando para que isso não aconteça. O mundo seria destruído em 2027 e os remanescentes, ou seja, os despertos, seriam resgatados em vários pontos. Então, teriam pontos de resgate. Um ponto de resgate seria no deserto de Atacama, no Chile. Outro ponto de resgate seria no Monte Shasta, já nas Américas, na Califórnia. Na Europa teria outro ponto, na Ásia, em todos os continentes do mundo. E as pessoas iriam receber uma espécie de sinal, um chamado para ir para esses locais. E a pessoa ia largar tudo com a roupa do corpo e ir até esse local para ser resgatado. Mas ele é bem decisivo. Isso é uma linha do tempo que os próprios apunianos, que ele chama de apunianos, de Alpha Centauro, estão tentando arrumar. Isso já foi arrumado. Porque os apunianos nada mais são que nós mesmos do futuro.
Eles querem mudar o curso desse futuro e salvar a humanidade. Já adiantando aqui para vocês esse especial, que vai ser incrível, com várias evidências. Autoridades da Casa Branca negaram todas as alegações sobre as viagens marcianas, é claro, eles não vão admitir mesmo. Por dentro do laboratório dos experimentos secretos que inspiraram Stranger Things. Série de sucesso da Netflix. Você deve assistir. Meus amigos, isso aqui é um plágio do livro do Preston Nichols. Tem um livro que você acha na internet, procura lá, Preston Nichols, Projeto Montauk, tem um cavalo da capa. Essa é a história. Os rumores se espalharam em 1992, 11 anos após a base militar de Camp Arrow, que fica no estado de Nova York. Na cidade de Nova York, desculpem. ter sido fechado. O livro agora amplamente desmascarado, chamado de Montauk, o Projeto Montauk, de Preston Nichols. Contava sobre experimentos sinistros do estilo bigodista. Nazi, que interferiam geneticamente e psicologicamente em garotos locais sequestrados. E falando em garotos sequestrados, para onde vocês acham que esses 300 mil pequenos que desapareceram vão? É lógico, existem destinos diferentes. Não vou falar que todo mundo vai para esse tipo de base. Lembrando que isso continua. Isso continua com outro nome. Apesar da base Camp Arrow ser fechada em 1983, as suas atividades, isso continua dentro dos túneis dos sites negros. Então, uma porcentagem significativa desses pequenos tem este destino trágico. Por que vocês acham que o Robert Kennedy Jr. chegou? Isso é pouco, isso é notícia pública, de caráter público. Nós temos que saber a localização, aonde estão esses pequenos. Em outras palavras, nós temos que derrubar os sites negros o quanto antes. É isso que ele estava querendo dizer. Só que as pessoas que não têm visão do alcance, não têm conhecimento, não sabem fazer a devida interpretação. Nós temos que estourar os sites negros. O próprio Dr. Steve Greer fala que existe já uma junta de militares prontinhos para executar isso, e já não é que eles já estão fazendo. Aliás, eles estão se coçando para fazer isso. Lembrando que existem sites inteiros que já desertaram. Tanto é verdade que o próprio JP, queira ou não, é um site negro que desertou. Fato, não tem o que dizer. Por exemplo, esse homem aqui que está na foto, meus amigos, o John Lofreno, trabalhou no que é hoje o Camp Arrow State Park. E ele viu várias coisas estranhas ali. Ele acredita que foi sequestrado quando menino e também fez parte do projeto Montauk. Exatamente nesse bunker aqui, ele foi levado. Exatamente para esse local aqui. Onde vocês estão vendo. Pois bem. E foram feitos vários experimentos com ele. Ele acredita que foi sequestrado e abusado durante o verão de 1980 e possivelmente durante o verão de 1981, quando tinha 12 a 13 anos. É bom enfatizar que a maioria desses pequenos são torturados deliberadamente, porque a tortura é uma forma de fragmentar a mente. E fragmentando a mente, eles acreditam, aliás, um sucesso é uma forma de aflorar as suas habilidades psíquicas através da tortura. Porque a tortura é bem semelhante com o que nós sentimos com o orgasmo, entendeu? Então o organismo ele tem uma reação, é uma forma de você estimular a glândula pineal de forma artificial através da dor. Por isso que na antiguidade, nos cultos antigos da Suméria, Babilônia, eles usavam tanto a questão do líquido vermelho nos rituais, assim como a sexualidade. Queira ou não, é uma forma de ativar as nossas capacidades psíquicas. Por isso que a união sagrada é uma forma de você conseguir ativar as suas capacidades psíquicas e ativar também o seu DNA. Mas isso é outro assunto. Eu nem vou entrar no mérito aqui. Pois bem. Quando tinha 12, 13 anos, ele lembrou sobre hipnose que um garoto local que ninguém conhecia muito bem o convidou para ir de bicicleta até a base. A primeira vez, disse Lofreno, havia 2 homens esperando, vestidos de roupas civis. Ele conduziu o menino para uma casa submersa na base. Mais tarde ele disse a eles e outros meninos foram levados para o subterrâneo através da bateria 113, ou seja, exatamente aqui, nesse local aqui. Uma das artilharias seladas deixadas pelo segundo confronto mundial. Ele se lembra de estar deitado em uma mesa com fios saindo dele como eletrodos na sua cabeça. Geralmente eles usam esses eletrodos para
ligar a um computador, que seria um equipamento psicotrônico. Que é um equipamento psicotrônico? Um equipamento eletrônico ligado a um computador para amplificar as suas habilidades psíquicas. Por isso que existem esses eletrodos. Inclusive, isso foi retratado no filme, na série, na verdade, da Netflix, Stranger Things. Eles visualizaram como animais. Ele diz que havia até 50 outros pequenos lá. Ele acredita que algumas delas foram desencarnadas mais tarde. Porque a maioria não resiste. O próprio Dr. Guri falou, a maioria dos agentes P3 não resiste. E a maioria desses pequenos é forçado a caçar OVNIs hoje. É, caçar OVNIs. Eles conseguem entrar no sistema de navegação do OVNI, lembrando que um OVNI ele pode zigue-zaguear pelas densidades e dimensões no emaranhado quântico. Inadvertidamente, ele pode ficar mais tempo na nossa densidade do que devia e ele pode se tornar alvo. A maioria dos pequenos faz isso. Por isso que uma nova leva de agentes P3 quer fazer o quê? O contato. E eles foram treinados a vida inteira para isso. Só que agora um contato benevolente. Um mega contato. E eu tenho certeza que esses agentes P3 vão atuar no próximo sábado, dia 7 de junho. Tenho certeza absoluta. Seria fácil escrevê-los como um maluco. Por exemplo, tem gente que chega assim e fala para mim, eu gostaria que tudo resolvesse rápido. Por exemplo, você pode resolver agora no próximo sábado, mas depende de você. Se você fizer um esforço, quem sabe? E é lógico, isso a nível global. Então, uma iniciativa maravilhosa do Dr. Steve Greer. Vamos lá. Seria fácil escrevê-lo como um maluco, mas ele tem um emprego remunerado no parque, tem uma namorada estável e parece ter um relacionamento e filhos. Ele também disse sobre hipnose que lembrava como outro funcionário do parque. Charlie também foi entrevistado pelo The Post. Lá encontraram restos da casa submersa de suas visões. Lembra que tinha uma casa submersa. E ele mostrou exatamente, foi nessa casa que eu fui levado aqui. Debaixo desse rio tem uma casa. Se tivéssemos uma retroescavadeira, meu chefe me deixasse cavar naquele local, não foi permitido. O que eu sei, ele não fará, posso garantir. A gente ia achar essa casa. Pois é. O cineasta Christopher Garentano, que cresceu perto de Montauk, fez o documentário 2014, Montauk, Crônicas de Montauk. Detalhou as alegações de 3 homens. O Preston Nichols, que está aqui, Preston Nichols, Al Bielek, que a gente vai citar a história de cada um deles, e do Stuart Swerdlow, está aqui ele também. Também tem outros nomes, como Andrew Basiago e Rebecca Rose, que dizem ter sofrido lavagem cerebral e sido forçados contra a sua vontade a participar de experimentos na base Camp Air entre 1971 e 1983. Nas décadas de 1970 e 1980, Nichols liderou algo chamado de movimento psiônico. Movimento psiônico. Que alegava que agentes do governo usavam ondas eletromagnéticas para plantar pensamentos na cabeça das pessoas. E agora vem a síndrome de Havana. Inclusive tem documento da CIA que confirma ondas eletromagnéticas provavelmente são responsáveis pela síndrome de Havana, com perda cognitiva, zumbidos no ouvido, e que podem colocar vozes na sua cabeça. Pois é. Nichols, que desencarnou há 2 anos, alegou que fazia parte do chamado Projeto Montauk, sem falar também do Eric Henker. Eric Henker fala que o Ice Cube é usado exatamente para criar essas ondas para induzir o comportamento humano. Agora imagine vocês, meus amigos, os escuros criaram vários mecanismos de controle e manipulação. Como que você faz esse clique reverso? Como que você consegue quebrar esse sistema? Protocolo de contato nesse próximo sábado. Você quer algo rápido, efetivo? Então, pois bem, uma ótima oportunidade para você. Pois é. Por isso que o Robert Kennedy Jr. falou, meus amigos, sombra de ESA, tem que recuperar essa informação, porque isso aqui é o básico para você entender o que é o Projeto Montauk. Daqui a pouco a gente vai entrar no Projeto Montauk propriamente dito. O Robert Kennedy Jr. revela que o presidente Loirão falou pessoalmente com ele sobre rastrear 300 mil pequenos. E pode ter certeza que grande fração desses pequenos estão nesses projetos macabros. Claro que nem todos. Alguns também são para outras finalidades, comércio de órgãos, coisas também terríveis. Terríveis também. Só que
envolve a superfície. Eu estou me referindo aqui ao serviço secreto espacial. Então não vamos confundir alhos com bugalhos. Quando questionado sobre centenas de milhares de pequenos colocados como patrocinadores para a administração BIDE. Pois é. Pois é. E falando de agentes psiônicos, esse senhor aqui é um agente psiônico. É o Jake Barber. Jake Barber, um agente psiônico. Um novo denunciante. Aliás, esses agentes psiônicos estão aparecendo, meus amigos. Agentes P3. O próprio Dr. Green falou que esses agentes P3 irão prestar depoimento no Congresso. O JP recentemente invocou uma nave, né, num congresso que teve na Inglaterra. Agentes psiônicos do bem, porque agentes psiônicos do mal já tem de monte. Só que a boa notícia é que para você se tornar um agente psiônico do bem, é mais fácil. É muito mais fácil, porque os extraterrestres, os nossos amigos, estão se coçando e falam, me chama, por favor, me convida. Estão quase pedindo de joelhos. E a maioria das pessoas fala, não tenho tempo, porque é difícil, porque não sei o quê, e dá 1000 desculpas diferentes. Fazer o quê? Agora, para fazer a maldade, eles se esforçam, eles estudam, né, fazem o que tiver que fazer, né, e eles conseguem. Por quê? Questão de esforço. O problema do mundo, meus amigos, é que as pessoas do mal se esforçam muito mais para fazer maldades que as pessoas que se dizem do bem para fazer gestos benevolentes. Esse é o grande problema. Omissão daqueles que se dizem justos. Esse é um grande problema da humanidade. Continuando. Eu sei que esta força está me protegendo agora, está me compelindo a fazer o que estou fazendo agora. Isso é bem interessante, meus amigos, porque o próprio Ricardo Gonzalez, eu estava recapitulando os livros, inclusive eu tenho um livro deles, eu entrevistei ele faz algum tempo. Ele falou algo bem interessante, que tem tudo a ver com o Dr. Steve Greer. Quando você entra em contato telepaticamente e uma nave se manifesta, nem precisa se manifestar, tá? Você tem aquele contato telepático com essa nave, que o mais importante é isso. O seu DNA é ativado. A gente fala muito, né? Ativar os filamentos adormecidos do nosso DNA. Pois bem, é uma forma aí fácil, rápida, de você ativar os seus filamentos do DNA. Todas as pessoas que tiveram contato, meus amigos, experiências semelhantes do Jake Barber e o próprio Ricardo Gonzalez, fala que todas as vezes que tiveram contato com essas naves, com essas aparições, e eu vejo que ele falou isso há muito tempo atrás, há mais de 15 anos atrás, tá? O Ricardo Gonzalez. Tiveram a sua percepção sensorial mudou, a sua visão de mundo mudou. São pessoas que têm mais intuição, pessoas que têm mais percepção, sonhos lúcidos aumentaram, ou seja, as capacidades psíquicas de fato foram ativadas. Então o terceiro filamento do DNA já se manifestou nessas pessoas. Isso pode acontecer com você nesse sábado. Não perca esta oportunidade, porque não é só ativação sua, é ativação do planeta, das linhas-lei. Lembre-se que esse planeta foi quebrado. Então, o sistema holográfico da Terra, que são as linhas-lei, através de formas geométricas, por exemplo, no centro do nosso planeta existe um dodecaedro, são formas geométricas, que representam um universo que tem conexão com o cosmos, com a grade holográfica cósmica. Isso foi quebrado pelos escuros, onde eles construíram um sistema fechado, de circuito fechado. É assim que a Matrix subsiste. E essa Matrix pode ser destruída. É isto que o Dr. Greer está propondo. E depende de nós. Não depende do Loirão. Não depende do Putin. Está em suas mãos. Aqui fala dos agentes P3, que você já conhece muito bem. Espero mesmo que esses agentes P3 se apresentem. Mas apesar que com esse congresso, do jeito que está lerdo, fica muito difícil esperar que os agentes P3... Até pode ser, quem sabe, em setembro. Pode ser. Não, para agora, imediatamente, está bem complicado. Mas talvez em setembro e outubro, talvez. Isso é possível. Agora, com certeza, esses agentes P3 vão ajudar a acelerar esse processo, porque são pessoas habilidosas, que foram treinadas no Serviço Secreto Espacial, agentes psiônicos altamente credenciados,
com qualificação, que seriam super agentes psíquicos, vão ajudar neste grande evento. Então, com certeza, eles são muito bem-vindos. Muito bem-vindos para que isso possa acontecer, principalmente com aqueles que não têm tanta habilidade. Então, seria um reforço para que todas as pessoas possam ter esta experiência transcendental. É maravilhoso. Pois bem, e agora a gente vai adentrar, propriamente dito, no projeto Montauk. Onde começou o projeto Montauk? O projeto Montauk começou com outro nome, era o projeto Fênix, e tem a ver com os escritos e os estudos do William Reich. Na verdade, os escritos do William Reich, quando ele foi perseguido, foi para a prisão e teve um desencarne bastante misterioso na prisão, onde se apoderaram de todos os seus escritos. William Reich, 1897-1957, controle climático. Então foi o William Reich. Brinquedinhos que podem alterar o clima. Tudo isso também tem a ver com o projeto Montauk. Ah, meus amigos, bem interessante isso aqui. Construiu um instrumento que ele chamou de Cloudbusters, caçador de nuvens, o qual induziu com sucesso a mudança do clima. Ele havia sido usado para acabar com muitas secas, produzindo nuvens e chuva. Que maravilhoso. Lembrando que essas tecnologias do clima podem ser usadas para o bem, porque podem fazer um deserto inteiro se tornar o quê? Uma área verdejante. Seria maravilhoso. E mais, isso faz parte de uma civilização tipo 1. O que é uma civilização tipo 1 da escala de Kardashev? Uma civilização que consegue controlar o seu próprio planeta. Controlar o próprio planeta é controlar o clima, por exemplo. Onde todo mundo inteiro teria um clima agradável. Nada de muito frio, nada de tempestade, nada de muito calor. Então seria um ar-condicionado universal, global. Seria maravilhoso o mundo inteiro ter um tipo de ar-condicionado universal. Só que isso foi subvertido e usado como arma de destruição. Estão compreendendo? Porque, na verdade, o William Reich falava, nossa, eu fiz uma descoberta maravilhosa, isso vai revolucionar o mundo para o bem. Só que, na verdade, isso foi redirecionado para o mal. Lembrando que toda tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal. Qualquer uma, inclusive as Med, qualquer uma, sem exceção. William Reich, que nasceu em 1897, aqui e desencarnou em 1957, controle do clima. E a FDA, logicamente, que aprendeu tudo. Não, isso não pode, isso é um absurdo, tem que ser apreendido. Foi confiscado todo o seu material. Pois é. Projeto Fênix. O Projeto Fênix, que foi o pai do Projeto Montauk, para quem não sabe, lá no início, final da década de 40. Isso é antigo, gente, antigo, lá no final da década de 40. O Projeto Fênix, que na verdade é o pai, como eu havia dito, do Projeto Montauk, na verdade teve seu início nos anos 40. Foi uma tentativa de controlar o clima usando informações tecnológicas derivadas do trabalho do William Reich, um cientista austríaco. Reich foi um homem brilhante, ele que descobriu o orgônio. Aliás, o orgônio, a energia orgânica, que seria a energia radiante ou taquiônica, deriva da palavra orgasmo. Ok? Pois bem. E ele falava que o grande mal da humanidade seriam o quê? As neuroses sexuais. Depois a gente pode chegar num outro, isso aí é para outro, e é verdade, tá? Isso é comprovado, né? Infelizmente. E os bloqueios também, bloqueios psíquicos, as pessoas realmente elas não sabem lidar com a sua própria sexualidade, tem problemas de bloqueio, neuroses e afins. E geralmente isso acontece na tenra infância, os escuros fazem isso deliberadamente para controlar a sociedade. Pois bem, é um mecanismo de controle. Reich foi um homem brilhante, gritando com uma descoberta de altamente controversa energia orgânica. A energia orgânica também é conhecida como energia vida ou orgástica. E é muito diferente da energia eletromagnética, ou vril, tá? Você também pode interpretar como vril. Lembrando que os extraterrestres usam vril para absolutamente tudo, principalmente aqueles com característica humana, físicos. E os intraterrenos também. Lembra do livro Vril, a Raça do Futuro, que era o livro de cabeceira do Bigodinho. O Bigodinho era obcecado em se apoderar dessa energia, tanto é que ele fundou, aliás, veio antes do bigodismo, né? A Sociedade Vril, da Maria Orsic Companhia, que fazia vários rituais sexuais. Pois bem, Reich supostamente provou a existência da energia orgânica em vários experimentos de laboratório, escreveu seus descobertas em vários periódicos científicos. Incrível! Fantástico.
O éter é um conceito vitoriano que se refere a uma substância hipotética que impregnava todo o espaço. Ele serviria como meio para a luz e outras formas de energia radiante. O éter. Inclusive o éter, para quem não sabe, o éter fazia parte constava na tabela periódica do século XIX. Depois isso foi apagado. O éter não pode existir, não. Mas, inclusive, os químicos do passado reconheciam esse elemento como sendo algo tangível, real. Com mais pesquisa, Reich descobriu que a energia orgânica era responsável por tempestades e mau tempo. Orgânico morto, ou DOR. DOR, tempestade vem do DOR. Ou seja, energia negativa, pessoa pessimista causa tempestade. Ele provou isso. Muita negatividade, fica xingando, se lamentando, causa tempestade. É a energia que forma as tempestades. Era o termo usado para escrever energia morta, encontrada em tempestades violentas. Ou furacões. Essa energia morta também era encontrada em pessoas. Olha que interessante. Pessoas ativas tinham bastante energia orgânica, enquanto aquelas que estavam deprimidas ou mal-humoradas tinham excesso de energia DOR. Por isso que ele usava as caixas orgânicas e incentivava também a terapia do orgasmo. Era uma forma de liberar esse DOR, se livrar do DOR e ter a energia orgânica, ou seja, a energia vital, e a pessoa conseguia resolver todos os seus problemas psíquicos, mentais e ativar também as suas habilidades psíquicas. Pois bem, ele foi muito revolucionário. Imagine isso no século XX, ele foi perseguido por conservadores, liberais e afins, todo mundo era contra o William Reich. Após uma extensa pesquisa, Reich finalmente desenvolveu um dispositivo que quebraria a concentração de energia DOR. Quando configurado com balões meteorológicos, esse dispositivo dissiparia ou desviaria tempestades, armando com um Storm Booster, o Reich. Reich e o governo dos Estados Unidos criou um dispositivo chamado radiosonda. Pois bem, depois foi para a União Soviética, etc. O Projeto Fênix, parte 2. Tem que adiantar isso aqui. No início dos anos 50, o Projeto Fênix foi fundado com os remanescentes do Projeto Raiba. O Projeto Fênix, revisado, deveria aprofundar ainda mais no estudo dos efeitos eletromagnéticos e seu uso para atingir a tecnologia STI. O problema que o Projeto Fênix enfrentou foi com evitar que essas novas tecnologias tivessem um efeito tão adverso nos humanos envolvidos no experimento. O diretor dessa nova fase do projeto foi o Dr. John von Neumann, trazido de volta para supervisionar as operações. Ele se concentrou no lado metafísico dos experimentos e uma tentativa de determinar o que havia dado errado. Está aqui a fotinho dele. Ele e sua equipe trabalharam por cerca de 10 anos no problema, estudando por que os humanos tinham tantos problemas com campos eletromagnéticos intensos. Para quem não sabe, cada um de nós nós somos seres eletromagnéticos, tá, meus amigos? Nós somos seres eletromagnéticos. Isso é um fato, existe um campo eletromagnético em cada um de nós. E especialmente aqueles que eram capazes de produzir um tipo de efeito visto no experimento Filadélfia. Nos experimentos do William Reich, segunda fase do projeto Fênix, surgiu o projeto Filadélfia, que era um projeto audacioso de teletransporte. A priori era isso, mas na verdade algo deu muito errado e o navio Friedrich, na década de 40, foi parar em 1983. Literalmente, ele viajou no tempo. O que eles descobriram foi que os seres humanos nascem com um ponto de referência no tempo. Você nasce com um ponto de referência no tempo, porque o tempo não existe. O cientista chegou lá. O tempo não existe, o tempo linear é uma ilusão, é uma fantasia. Então, para você se situar nesse mundo físico, o seu campo eletromagnético cria um ponto de referência no tempo. E aí você consegue contar as horas, você sabe que agora são 10h33 da noite, você está assistindo o canal do Demis Viana Mundo Secreto, então você consegue se situar no tempo. Se você ficar fora desse campo eletromagnético, você vai ver o futuro, o presente e o passado acontecendo ao mesmo tempo. Você perde completamente a sua compreensão e concepção de tempo linear. Uau! Isso é esplêndido. E o pior, isso vai mais longe ainda. Você pode entrar em outras dimensões, mundos paralelos, outras versões de si mesmo e conversar com você mesmo, por exemplo, no mundo paralelo, ou com fadas, gnomos, não sei.
As possibilidades são inúmeras. Interessante que você não fica mais preso no espaço. Então você se torna uma mente universal que pode atuar. Sua consciência fica livre. A consciência fica totalmente... Você pode ir para as Pleiades, você pode ir para Arcturius, você pode ir para onde você quiser. E você vai ver tudo como um todo. Você não vai ficar preso ao tempo linear. Você vai ver o presente, passado e futuro. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Interessante que no projeto Gateway Experience eles provaram, inclusive o Dr. Anderson também, da CEO dos Winkmakers, fala que o tempo, na verdade, é como se fossem panquecas, né? Uma panqueca não é linear, é como se fossem panquecas. Então você fica numa dessas panquecas aqui. E se você tiver as condições certas, você pode pular de uma panqueca para outra, ou para cima, no futuro, ou para uma panqueca de baixo, para o passado. É interessante essa analogia, porque o conceito é complexo. Esse ponto de referência do tempo está ligado aos campos eletromagnéticos da Terra, nativos da Terra, as linhas lei. Então a linha lei determina a densidade, dimensão que nós nos encontramos. E ela foi sabotada pelos escuros para que nós permaneçamos na terceira densidade, na escuridão, aonde nós não conseguimos recuperar as nossas memórias de vida passada. Então é uma forma de prisão. Aí daí você vê uma luz e você vai para a luz, que na verdade é um sistema eletrônico. Aí você chega lá e te convence, não, porque você tem que esquecer de tudo, imagina, você não pode lembrar de nada. Você tem que vir zerado para você se livrar do karma. Aí você vem adquirir mais karma e o karma infinito, através de centenas e centenas de reencarnação e não chega a lugar nenhum. Por exemplo, o livro Entrevista com Alienígenas, isso deixa bem claro. Esse extraterrestre falou de Roswell, falou para Matilde e para vários militares, porque não tem só ela não, tá? Tem mais de 20 testemunhas militares. Falou na cara deles. É assim que eles controlam vocês e fazem vocês de idiotas. Porque vocês não conseguem recuperar as suas memórias de vida passada. E vocês acham lindo isso aí. Ou seja, um escravo que ainda bate palma. Acha maravilhoso. Um dia eu vou ter que falar novamente esse livro inteiro para vocês, porque eu tenho um resumo dele completo. Completíssimo. Porque a mensagem dessa ser extraterrestre é tremenda. É de estremecer até os ossos. É uma entidade separada, distinta do corpo físico. Quando os geradores foram iniciados no Eldritch, isso, no navio, no projeto Filadélfia, o elo com esse ponto foi rompido. Foi rompido, aí, meu filho, ficou rompido, aí pode passear no espaço-tempo, entre realidades, causando a tripulação do Eldritch um enorme trauma físico e mental. Porque, vejam só, meus amigos, você foi acostumado e viciado a viver nesse mundo desde pequeno, durante várias reencarnações e encarnações diferentes. De repente, você dá um salto, aonde você pode ir para o futuro, você pode ir para o passado, você não fica mais preso a esse campo eletromagnético. É como se você, temporariamente, se tornasse um ser extradimensional. E a maioria das pessoas não se adapta a isso. Porque você tem que ter nível de consciência. Então, o nível de consciência não é compatível a esses poderes. Por isso que as pessoas têm náuseas, acabam vomitando, literalmente, vertigem, e alguns acabam desencarnando, porque não aguenta mesmo. Pois é. Foi determinado que os dispositivos usando no experimento Filadélfia original criaram uma realidade artificial. Veja que isso foi na década de 40, se não me engano, em 1946. Ao redor do Eldritch. Assim a nave foi removida do plano normal da existência. Imagine você. O navio, a embarcação, saiu do tempo normal da existência. Quando um ser sai do tempo normal da existência, ele se torna literalmente ser extradimensional. E nós somos seres extradimensionais, tanto é que o nosso cérebro opera até na 11ª dimensão. Isso foi comprovado cientificamente no projeto Blue Brain. Só que, infelizmente, a gente fica preso aqui no mundo de terceira densidade. Pois bem. Tornando-se invisível. O problema era que na nova realidade não tinha conexão com o nosso mundo. Não tem conexão nenhuma. Desorientado, assim qualquer um dentro do campo, para superar esse problema, um ponto de referência do tempo ligado a qualquer habilitante,
potencial das garrafas eletromagnéticas criadas pela tecnologia do projeto Arco-Íris, de volta a seu ponto de origem, teve que ser desenvolvida. Então, eles tiveram que criar um campo eletromagnético artificial, análogo das linhas-lei, como se fosse uma grade holográfica, tá? Vou explicar de uma forma mais clara, porque a grade holográfica da Terra é que cria a fisicalidade, para que eles pudessem retornar à fisicalidade como nós conhecemos. Esse problema foi resolvido dando à garrafa um fundo falso, uma falsa terra, entenderam? Criaram uma falsa terra, uma falsa holografia da Terra, para se conectar e reduzir qualquer forma de desordem transdimensional. Para você entender esse livro, se você não tiver lido antes os trabalhos do Dr. Steve Greer, do Dr. Rostag, Gateway Experience, fica muito difícil. Porque os fundamentos científicos e princípios científicos, principalmente ao que tange a consciência, o Isaac Bentov também é importantíssimo para você conseguir compreender essas informações, você não consegue chegar nesse entendimento. Porque isso aqui é nível universitário, tá, meus amigos? É nível universitário. Tanto é que quem lia os livros do Impressionista, ele assim, mas que coisa mais doida. Não é que coisa mais doida. Hoje, através das ciências e novas informações que estão sendo vazadas, inclusive através de documentos classificados, deu uma nova luz sobre essas informações. Porque é uma ciência totalmente nova. E é bom a gente se acostumar com isso, porque é exatamente essa ciência nova que vai ser revelada muito em breve. Isso vai ser realmente incrível, vai colocar o mundo de ponta cabeça. E quando eu falo que vai colocar o mundo de ponta cabeça, eu não estou exagerando, como vocês podem perceber. As pessoas específicas para gerar um fundo eletromagnético falso e daria ao corpo físico algo para se fixar. Pois bem, esta fase do projeto foi concluída em 1967. Um relatório foi então enviado ao Congresso afirmando que a mente humana poderia ser alterada pelo uso de um eletromagnético. Sim, porque isso pode induzir o comportamento humano. E pode induzir como a nossa mente funciona, o nosso cérebro funciona. E isso pode ser induzido para algo positivo, assim como algo negativo. Com o desenvolvimento, alguém poderia criar dispositivos que mudariam a maneira como as pessoas pensam. Sim. Porque, vejam só, o campo eletromagnético que te liga à grade da Terra e às linhas-lei é que determina a sua percepção de espaço e tempo. E a sua compreensão da realidade. Quando a sua compreensão da realidade muda, é claro que o seu cérebro também será afetado. Automaticamente, a sua percepção das coisas. Então, uma coisa está conectada à outra. Pois bem. O Congresso teme os resultados de tal experimento e controle mental, em massa, e recusou qualquer financiamento adicional ao projeto. E o projeto Fênix foi dissolvido em 69, mas, na verdade, ele foi substituído por um outro bem pior e muito mais macabro, que é o projeto Montauk. Depois de 1969, em 1970, foi estabelecido o projeto Montauk. Viagem no Tempo e o projeto Montauk. É bom aqui rever esta postagem, na verdade, um estudo, uma entrevista do Dr. Michael Salla com, então, aqui denunciante, o Stuart Swerdlow. Fez parte do projeto Montauk entre os anos 70 e 80, na Agência Espacial Secreta. Na entrevista, ele foi lá nos primórdios, né? Porque o projeto Montauk começou no projeto de 1970. E ele teve subdivisões, tá, meus amigos? Aí teve o projeto Monarch, o projeto Pegasus e o projeto Stargate. O que acontece é que o projeto Stargate foi o projeto que mais, assim, teve mais transparência, vazou mais informações. Existem vários documentos classificados. A própria CIA reconhece que o projeto Stargate existiu de verdade, só que oficialmente, né, entre aspas, foi fechado, foi parado, né? Ele foi neutralizado, foi cancelado, né? Em 1995, mas na verdade não, ele continua até hoje. Os próprios denunciantes confirmam, né, que o projeto, na verdade, tem outro nome. Eles fazem muito disso, eles mudam o nome, mas os projetos continuam. É só ver a história. Na entrevista, Michael Salla, ele conta as suas diversas experiências. Há centenas de anos, uma pequena elite, junto à realeza, pretendia controlar os humanos. Realeza, a nobreza negra, né, que você sabe muito bem. Isso, fica na Inglaterra lá, e na verdade é uma grande família que vai na nobreza da Noruega, da Dinamarca, então é França, etc. Pois bem. Durante a Guerra Fria financiou os militares com grandes somas de dinheiro, mas eles queriam controlar milhões de pessoas. Não, a gente quer controlar todo mundo. O Bigodinho queria controlar só o grupo, queria controlar todo mundo roubou. A gente quer que a humanidade vire um boneco de corda ambulante.
E apenas com brinquedinho seria difícil. Com imposição, acho que não vai dar, não vai virar. Então a gente precisa induzir o comportamento humano. Então resolveram controlar a mente das pessoas. Assim, em 1800, eles fundaram o Projeto Montauk, situado na costa leste de Long Island, na Nova York. E esta era a missão, desse projeto audacioso, que era fazer todo mundo ser dócil e controlado pela grande elite. É interessante. E isto, meus amigos, só não foi concretizado porque teve sabotagem de chapéus brancos, porque muitos desses garotos conseguiram, tá? Eu vou aqui adiantar para vocês. O próprio Al Bielek, ele teve contato com os Winkmakers, com os humanos do futuro, que sabotaram esses projetos quando eles começaram a fazer uma guerra temporal contra os escuros. E essa guerra temporal foi vencida, segundo o denunciante Bill Wood. Bill Wood, que fez parte do projeto Looking Glass. Looking Glass também é uma derivação do projeto Montauk. Pois bem, aqui estou dando uma forma de aula, tá, meus amigos? Essa região foi fundada em 1799 por George Washington, pelo temor de uma invasão da Marinha Britânica na América do Norte. Por isso, naquela parte da costa se concentrava um depósito de brinquedinhos militares, farol, sentinelas, etc. Na região quase inabitada na época, havia uma tribo de nativos que chamava seu chefe de Faraó. Engraçado, uma tribo de nativos norte-americanos, de índios, no qual o cacife, né, que seria aqui, pelo menos no Brasil, o cacife, o chefão, na verdade era o Faraó. Que coisa, né? Faraó. Parecendo um verdadeiro descendente dos egípcios. Tinha uma conexão aí com os egípcios. Quando os donos do projeto chegaram, expulsaram os nativos. Olha só, nativo vai, vaza daqui, vaza, que quer fazer um projeto do mal aqui. Mas vários deles foram escravizados e se juntaram aos prisioneiros da Batalha Civil Americana. Então, isso é uma história do Campiero que vem lá de 1800, é muito antigo, remonta lá 1800, que coisa, hein? Eles também foram obrigados a se casar, misturando as etnias, a fim de conseguirem maior variedade de raças para a manipulação de seus genes. O projeto Montauk foi fixado no cume de uma montanha de 1800 a 1900. O governo aumentou a área de projeto para vários andares no subsolo. Então, essa é uma base subterrânea antiga e conhecida. Todo mundo sabe que existe de verdade. Hoje dizem que foi fechada, né? Pois bem, está ali trancada. Né? Aqueles bunkers. Enquanto cavaram no subterrâneo, encontraram evidências de uma civilização superior ali enterrada. Talvez um vestígio de uma civilização intraterrena? Quem sabe? Lembrando que os bolsões, eles se mudam. Então, os seres intraterrenos, às vezes, vivem no bolsão. Ah, mas esse bolsão aqui é muito pequeno, aumentou a população, vou para um bolsão maior, é uma caverna maior. Aí procura um bolsão alternativo maior. E algumas relíquias são deixadas para trás. O próprio Andy Smith fala sobre isso. Então, no mundo intraterreno existem vários bolsões. Entre os bolsões existem bolsões de lava. E bolsões também de petróleo. E no meio existem bolsões o quê? Que são imensas cavernas subterrâneas. Bem interessante. Aqui. Superior ali encontrava evidência de uma civilização superior ali enterrada. Inclusive, na praia ao redor do projeto existiam pirâmides aparecendo sob areia. Tinha até a pontinha da pirâmide. Que coisa! As pirâmides foram encobertas pelo mar devido ao furacão em 1938. De forma que hoje não são mais visíveis na superfície. Então o mar, mas assim, em 1800 e 1900 eles viam, estava à vista de todos, a ponta dessas pirâmides. Então vamos convir aqui, meus amigos, que seria um local apropriado para você construir um projeto psíquico, porque você poderia se apoderar de certas tecnologias dessa civilização e, ao mesmo tempo, um local perfeito para quem não quer ser conhecido, né? Um projeto secreto sigiloso. Mas, ao mesmo tempo, o governo conseguiu cavar no subsolo do oceano, pois eles sabiam que lá existia uma pirâmide altamente tecnológica enterrada, com equipamentos e artefatos genuínos, e era Atlante. Na verdade, era uma pirâmide dos Atlantes, tecnologia dos Atlantes. Existem várias pirâmides dos Atlantes, tá, meus amigos, que ficam debaixo da intraterra, a maioria grande dessas pirâmides, e também debaixo dos oceanos. E um cristal, o Taoi, que foi mencionado pelo Edgar Cayce,
seria a forma de ativar essas pirâmides. Lembrando que o Al Bielek que encontrou um desses cristais vermelhos para ativar essa rede de pirâmides, ele que fez parte do projeto Montauk, já é falecido também. Mas quase todo mundo é falecido. O André Baziago, a Rebecca Rose, o Stuart Swidlow, que ainda são vivos. No final da Segunda Batalha Mundial, foram vistos barcos alemães na região mergulhando no mar. Ninguém interferiu ou lhes perguntou o que faziam, pois os americanos e os alemães trabalhavam juntos com o projeto Paperclip. Clipe de papel, né? Paperclip. E os americanos, onde os vários alemães foram integrados a posições-chave, o FDI, posições-chave na NASA, etc., como o Erno Van Braun e afins, nos Estados Unidos. E hoje, esses alemães bigodistas controlam a indústria farmacêutica, para quem não sabe, tá? Os seus descendentes. Sem falar que eles ocuparam posições-chave na NSA, né? NASA, indústria aeroespacial. Indústria aeroespacial, grande parte, são bigodistas. Isso aí é realmente um constrangimento para os Estados Unidos até hoje. Eles não gostam de falar sobre isso. Mas é um fato histórico. Os americanos aceitaram os alemães porque eles eram altamente eficientes no controle da mente e na reprogramação dos seres humanos. Aliás, eles trabalhavam já nisso, né? Tinha experiência. A gente quer dominar, controlar todo mundo, e você já tem uma vasta experiência. Então vocês serão contratados. A gente vai aqui mudar as identidades dos senhores, tá? Todo mundo perdoado, e vão trabalhar para a gente. Os alemães, então, juntaram-se ao projeto Montauk e a tecnologia alienígena desenvolvida por décadas. Em 70, tudo começou de forma oficial até 1983. Interessante que esse projeto era reconhecido, tá, meus amigos? Quando ele surgiu, eu mostrei para vocês, o Congresso já sabia. Nós vamos fechar. E na década de 60, o Congresso falou, não, mas isso aqui pode controlar a mente das pessoas, vamos fechar. Só que foi fechado e reaberto. Entenderam? O que acontece é o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês. Os projetos negros têm que prestar, sim, um relatório para o Congresso, para o presidente, né, para o executivo. Só que quem diz que o relatório é verdadeiro? Eles simplesmente repassam o que eles querem, porque o executivo não tem poder de supervisionar isso. Não tem, ele não pode ir lá, eu queria fiscalizar, ver o que vocês estão fazendo. Não pode. Não é permitido, por causa da Lei de Segurança Nacional. Então, nessa brecha legal, que se constrói essa operação clandestina transnacional, e agora há pouco, recentemente, foi desmascarada e denunciada pela Catarina Fitz, que fez parte era secretária do George Bush. Falar que existem várias cidades subterrâneas em todos os Estados Unidos, em todas as partes do mundo. Pois bem. Em 1971, o projeto Montauk. Acredito que o projeto Montauk seja uma extensão e continuação do controverso experimento Filadélfia, que ocorreu anteriormente em 28 de outubro de 1943. Errei, tá? Filadélfia 43, não 46 não, porque a gente confunde data, é normal. De cabeça, às vezes dá um erro. Mas sabia que era na década de 40. Os experimentos na base aérea de Montauk, localizados em Montauk, Long Island, Nova York, foram onde os cientistas descobriram que o sinal de rádio de faixa de 425 a 500 MHz eram necessários para entrar na consciência humana e permitir tentativas de controle mental. Olha só! E essa frequência de rádio aqui ajuda a gente a controlar a mente das pessoas. Isso é bom, hein? Isso é bom. Inclusive, quem cantou isso para eles foram os bigodistas, quando foram integrados aos Estados Unidos, e também começaram a fazer parte do projeto Montauk, depois da operação Paperclip. Em 1979, o Joseph Gamble muda o padrão musical de 432 Hz para 440 Hz, para a frequência para discórdia e psicopatologia. Uau! Isso aqui é só o começo, viu, meus amigos? É só a pontinha do iceberg. Porque isso aqui é muito vasto. Disso aqui a gente vai entrar daqui a pouco, a gente vai falar sobre viagem no tempo, projetos psíquicos avançados e também portal, como você pode construir um portal através da sua mente. Através do poder da mente. Verdade, não estou exagerando, não. O doutor Joseph Gamble, chefe da propaganda bigodista, fez com que o British, aqui, BSI, adotasse o padrão de 440 Hz promovido pelo consórcio Rockefeller bigodista,
para fins de discórdia e psicopatia. Lembrando que os Rockefeller que fizeram lobby junto com Truman para criar o Comitê Majestic 12 em 1946. Pois bem, agora isso eu não esqueci, 1946. Acho que eu confundi o Comitê Majestic 12 com o Projeto Filadélfia. Acho que foi isso que aconteceu, mas tudo bem, não veio o caso. Sobre a frequência harmônica mais naturais de ressonância musical que afetam a consciência, com preferência a afinação 432 Hz, que é matematicamente consistente com a série de números do Fibonacci, que forma o quê? A geometria sagrada, né, que vocês sabem muito bem. Hein? Isso é uma série Fibonacci que forma a flor da vida. Isso, aquelas mandalas lindas, maravilhosas. E, portanto, design universal. Essa mudança foi feita essencialmente com o propósito de armar a música contra a população, de acordo com pesquisa do Dr. Leonardo Horowitz. Está aqui para vocês. Pesquisa, fonte, tudo bonitinho. Dr. Leonardo Horowitz, com certeza você já deve ter ouvido isso, mas você não sabia que isso veio do projeto Montauk. Só que isso aqui é a parte mais branda, tá, do projeto Montauk. Você acha isso aqui horroroso? Isso aqui é só a pontinha. Só a pontinha, viu, meu filho? É porque o negócio é bem tenebroso mesmo. Você não faz nem ideia. Controle de culto musical. Aqui. Essa história diz respeito à afinação padrão de 440 Hz e à comercialização militar da música pela Fundação Rockefeller. A monopolização da industrial música representa essa frequência imposta que está conduzindo as populações para maior agressão, agitação. A pessoa fica mais agressiva, fica mais irritada. Esse padrão de Hertz musical que foi alterado deliberadamente pelos cruz. E lembrando que é uma combinação de vários fatores. Nós somos dominados de tudo que é jeito. É dominado pela música. É dominado também por essa frequência de micro-ondas, que é o pior de tudo. Né? Lá do Ice Cube, como foi denunciado pelo Eric Henker. Nós estamos manipulados também através da sabotagem das linhas-lei, do nosso campo, que afeta diretamente o nosso campo eletromagnético. Porque, querendo ou não, nós somos filhos de Gaia. Nós somos também manipulados através da grande mídia. É tiro para tudo que é lado para manipular a população. Eles usam de vários artifícios diferentes. Um mais sinistro e canalha que o outro. Interessante. Que é mais vivamente exibido, botanicamente foi suprimido. Ou seja, as boas vibrações que o reino vegetal, obviamente, transmite em sua exibição amarelo esverdeado. Emilhadora de sofrimento emocional, agressão social e mais foram musicalmente censuradas. Isso aqui não pode, porque isso aqui traz às pessoas as boas vibrações. Não, não pode, é proibido. Por isso que mudaram o padrão musical. Bem interessante. Ok? Gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês.